O incenso ainda pairava no ar, como um sussurro do invisível quando tudo aconteceu. Momentos antes, a Basílica de São Pedro estava mergulhada num silêncio que só os lugares sagrados conseguem sustentar. Um silêncio espesso, denso, quase solene. Os peregrinos se amontoavam sob os arcos imensos ombro a ombro, com os olhos voltados para o homem no altar. Alguns apertavam seus terços entre os dedos, outros apenas observavam, ainda tentando compreender aquele novo Papa. Um homem quieto, vindo de Chicago, de sandálias rachadas e voz mansa, que nunca se elevava além de um murmúrio. Se você está lendo isso agora, saiba, não é por acaso. Há momentos em que o Espírito simplesmente nos reúne, sem aviso, apenas para que a gente pare e pense no caminho que está seguindo. E é nesse espírito de encontro que te convido a deixar nos comentários de onde você está nos acompanhando. É a nossa forma de estarmos juntos, mesmo distantes. Mas deixe-me contar o que aconteceu naquele dia. Era sexta-feira, 20 de junho de 2025, 9h42 da manhã. Um horário comum até que se tornou inesquecível. O Papa Leão XIV acabava de iniciar a última parte de sua homilia. Suas palavras, ditas lentamente em inglês e traduzidas para 5 idiomas espalhados pela praça, flutuavam pelos alto-falantes como uma prece envolta em véu. Quando esquecemos os feridos, esquecemos Cristo. E ao passar pelos que sofrem sem olhar, passamos por Ele também. E então veio o som. Não um murmúrio, nem um espirro, um baque, seco, brusco, descompassado. Todos os olhares se voltaram. À esquerda do altar, um coroinha. Um menino, talvez com 12 anos, cambaleou. As pernas falharam. Ele caiu com força sobre o mármore frio. A bandeja prateada escapou de suas mãos. O cálice tombou de lado. As hóstias consagradas se espalharam pelo chão como folhas sopradas pelo vento. Um suspiro coletivo percorreu a basílica. Alguém na segunda fileira gritou: "Meu Deus!" O corpo do garoto estremeceu uma vez e silenciou. Por um instante, parecia que até a criação havia suspendido o fôlego. O Papa Leão parou a frase no meio. Os olhos se voltaram para os degraus do altar, fixos no menino. Então ele se moveu. Desceu do púlpito devagar no início, depois com mais pressa. O que chamou a atenção de todos não foi apenas a pressa, foi o detalhe singelo, quase imperceptível. Ele não calçou as sandálias, pisou descalço no mármore gelado. O tecido simples de linho de sua túnica arrastava-se suavemente atrás dele, como se carregasse uma promessa silenciosa. Um bispo tentou detê-lo, disse algo baixinho, talvez um alerta, talvez um protocolo, mas o Papa não parou. Caminhava como um pai que vê o filho cair e não espera autorização para cuidar. Os guardas suíços de ambos os lados do altar se retesaram, trocaram olhares, as mãos inquietas, perto dos cintos. Estariam diante de um ataque? Uma emergência médica? Ou algo ainda mais grave? Pope Leão se ajoelhou diante do menino e então fez algo que ninguém esperava. Colocou as duas mãos com delicadeza sobre o peito da criança e sussurrou, não no microfone, não para a multidão, apenas para ele: "Você não está sozinho. Respira, filho. Eu estou aqui." Ninguém se moveu. Os turistas, que até segundos antes tiravam fotos, simplesmente pararam. As câmeras haviam parado. Mãos que antes seguravam celulares agora estavam abaixadas. Alguns cardeais na primeira fileira se inclinaram para a frente, tensos. Uma freira, bem próxima do altar, segurava seu crucifixo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Foi então que uma médica da equipe papal correu até o menino. Ajoelhou-se do lado oposto ao do Papa e começou a examiná-lo com rapidez. Pulso fraco, respiração rasa. "Está com febre alta", murmurou o Papa, afastando os fios úmidos da testa do garoto. O rosto pálido, ensopado de suor, denunciava o quanto seu corpo já lutava. As mãos tremiam. Os dedos se contorciam em pequenos espasmos involuntários. A médica pegou um inalador do kit de emergência e o aplicou com cuidado. Enquanto isso, o Papa mantinha o menino levemente erguido nos braços. Mas nada mudou. Ele respirava sim, mas com dificuldade, como se cada inspiração lhe custasse um pedaço de vida. O Papa então ergueu os olhos, não para os cardeais nem para as câmeras, mas para o crucifixo lá no alto do altar. "Aqui não, não assim", sussurrou,
num tom que mal se ouvia. Às 9h49, o menino se mexeu. Primeiro um tremor sutil, depois um gemido fraco, quase imperceptível. O Papa se inclinou mais, buscando entender. O garoto abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um som partido, um soluço seco e dolorido que fez até os jornalistas nas sacadas largarem seus blocos de anotações. E então, algo curioso. O menino levou a mão ao peito. Não parecia pânico, mas um gesto lento, como se quisesse tirar algo dali de dentro. A mão escorregou por debaixo da túnica, tateando. Pope Léo interrompeu com suavidade. Não se mexa. Descansa. A médica assentiu com a cabeça. Precisamos estabilizá-lo primeiro. Os lábios do garoto estremeceram. Desculpa. Ele sussurrou com um fio de voz. O Papa piscou. Desculpa pelo quê? Mas os olhos do menino já se fechavam novamente. Cansado demais para explicar. Frágil demais para continuar. Com cuidado, a equipe médica o colocou numa maca. O Papa permaneceu ao lado, caminhando com eles até a saída lateral da basílica, ainda descalço, sem dizer uma palavra, a mão repousando sobre o ombro do menino durante todo o trajeto. Lá dentro, ninguém se moveu. Ninguém ousou. E então, aos poucos, ele se virou. Não voltou ao altar. Não terminou a homilia. Apenas se aproximou da borda do presbitério, olhou para aquela multidão paralisada e falou de forma simples ao microfone. O altar pode esperar, mas aquela criança não. Fez o sinal da cruz, abaixou a cabeça e saiu. Às 10h06 a basílica ainda estava cheia, mas o silêncio reinava absoluto. Alguns murmuravam preces, outros enxugavam os olhos. Muitos apenas estavam ali, quietos, como se ainda tentassem entender o que tinham vivido. A homilia não teve fim, mas a mensagem, essa já tinha sido entregue. Toda a basílica parecia conter o fôlego. O menino continuava ali, encolhido como um sussurro interrompido aos pés do altar. Seu pequeno corpo, ainda imóvel, repousava sobre a túnica desalinhada. As velas tremeluzentes lançavam sombras estranhas sobre seu rosto, fazendo-o parecer ainda menor do que era. Pope Léo XIV continuava ajoelhado ao lado dele, descalço, imóvel. Não se mexia pelos fotógrafos, não reagia aos curiosos, nem mesmo aos cardeais às suas costas, que cochichavam se deveriam retomar a missa ou esvaziar o templo. Ele apenas permanecia ali, de joelhos, com uma das mãos pousada no peito do menino, como quem ora ou espera. A mão repousava sobre o peito do menino, enquanto a outra acariciava sua testa suada, com a delicadeza de quem parece querer deter o próprio tempo. Um gemido suave escapou de seus lábios. Era 9h54 da manhã de uma sexta-feira, 20 de junho de 2025. Ninguém dentro da Basílica de São Pedro ousava emitir um som. Já eram mais de 6 minutos de um silêncio absoluto. O Papa Leão XIV se inclinou e murmurou uma prece em latim. Não era uma oração solene, dessas ditas com voz firme e entonação litúrgica. Era mais íntima, quase um sussurro trêmulo, como uma lembrança trazida de longe, talvez das selvas peruanas, onde faltavam remédios, mas nunca faltava esperança. As palavras não estavam nos alto-falantes, mas pareciam ecoar mesmo assim. Uma jovem freira se aproximou devagar, segurando um pequeno frasco de óleo para a unção. Entregou-o a um acólito, que, com as mãos trêmulas, passou ao Papa. Ele o abriu com cuidado, ungindo a testa do menino e depois as palmas de suas mãos. Sussurrou outra vez, como se falasse direto à alma dele. Cura o que o medo partiu, e se não for possível curar o corpo, então cura o medo. O menino estremeceu. Não foi um espasmo brusco, mas um movimento sutil, como se algo dentro dele estivesse despertando. Seus olhos se abriram, as pupilas dilatadas, e por um instante ele pareceu olhar além. Além do teto, além do altar, além de tudo. E então, arfou. Seu corpo se contraiu num movimento súbito. Um breve lampejo de pânico surgiu no olhar. Do outro lado do santuário, uma mulher de jaleco branco rompeu o corredor lateral. Era a doutora Valeria Romanelli, médica responsável pelas celebrações papais. Caminhava rápido, mas com passos contidos, suas sapatilhas marrons tocando suavemente o mármore. Ao chegar perto do Papa e do menino, ajoelhou-se e retirou um inalador da bolsa de emergência. Inalador?
Perguntou o Papa surpreso. Valeria não levantou os olhos. Só por precaução, com muito cuidado, pressionou o inalador contra os lábios do menino e aplicou. Ele reagiu com um leve sobressalto, tossiu e olhou confuso para os dois. E então falou, suas primeiras palavras completas. A voz era fraca, rouca, mas presente. Eu não tô doente assim. O Papa franziu a testa. Você não é asmático? Perguntou baixinho. O menino balançou a cabeça com leveza, os dedos agarrando o tecido da túnica como se tentasse dizer algo, mas não encontrasse palavras. A doutora abriu a boca para perguntar, mas o Papa ergueu a mão. Não para interrompê-la, mas para que tudo voltasse a girar em torno do menino. A multidão seguia imóvel. Alguns choravam, outros haviam se ajoelhado. Até os jornalistas haviam parado de anotar. O Papa se aproximou um pouco mais. O que está errado, meu filho? O menino tentou falar. Depois desistiu. Seus lábios tremiam. Tentou erguer a mão novamente, mas só conseguiu mover um dedo. Os olhos agora estavam cheios, não apenas de medo. Havia algo mais ali. Um cansaço profundo, uma dor que parecia vir de dentro, como se estivesse carregando um peso grande demais para um corpo tão pequeno. Ele olhou para o Papa, e algo se rompeu. Não no menino, mas em Leão. O peito do pontífice se ergueu num suspiro trêmulo, profundo. E quando as câmeras discretas captaram a imagem lateral, mostraram o que ninguém esperava. Uma lágrima. Silenciosa. Real. Uma lágrima escorreu silenciosa pela face do Papa Leão XIV, atravessando a sombra lançada pela luz do alto. Não foi um gesto teatral, nem uma emoção encenada. Foi apenas humano. Ele virou levemente o rosto para a multidão e, com a mão erguida devagar, disse apenas 4 palavras. Rezemos por ele. Não pediu orações pela igreja, nem pela paz no mundo. Apenas por ele. Um menino. E mesmo que não estivesse escrito em lugar algum, mesmo que não fizesse parte de nenhum rito litúrgico, todos compreenderam. Foi como se aquela basílica imensa tivesse parado para obedecer a um comando sagrado, nascido da dor mais pura. Gente de todas as partes começou a se curvar em oração. Uma mulher na terceira fileira segurou a mão de um desconhecido ao lado. Um homem no fundo da nave ajoelhou-se sem perceber. As freiras mais próximas começaram a murmurar Ave-Marias em uníssono. Mas no centro de tudo, sob os arcos dourados, as esculturas dos santos e a luz abrasadora que entrava pela cúpula, o Papa permaneceu ali, com o menino. Não olhou para as câmeras. Não perguntou quem ele era. Não precisou, porque naquele instante, às 9h59 da manhã, dentro da maior igreja do mundo, os títulos haviam sido deixados de lado. Não havia pontífice, nem coroinha, nem plateia. Só um homem e uma criança. E um sussurro desesperado ao céu. Horas depois, o cheiro no quarto era de sal e antisséptico. Um bip suave marcava o ritmo de vida vindo do monitor ao lado. O menino jazia imóvel sob um lençol branco, o rosto pálido, os lábios rachados. Um terço pendia frouxo de sua mão, como se alguém o tivesse colocado ali. Não como quem segura por fé, mas como quem entrega por cuidado. Era 15h14 daquela mesma sexta-feira, 20 de junho de 2025. Na ala mais distante do hospital privado do Vaticano, um quarto pequeno e silencioso guardava o reencontro entre 2 mundos. O Papa Leão estava sentado ao lado da cama. Nenhum cardeal por perto, nenhum jornalista, nenhuma câmera. Apenas ele e o menino. Um carregava o peso de toda a igreja. O outro, o fardo de uma infância que já conhecia demais da dor. O menino se mexeu. O Papa se inclinou devagar para não assustá-lo. Você está seguro, disse com ternura. Sou só eu aqui. Pode respirar com calma. O menino piscou tentando se ajustar à luz. Os olhos estavam vítreos, cansados, mas ali. Ele olhou para o Papa, sem medo, sem culpa, apenas com aquele olhar exausto de quem já não dorme tranquilo há muito tempo. E naquele silêncio, a verdade começou a emergir. Seus lábios se abriram. Eu não queria fazer isso. O Papa não respondeu. Apenas esperou. O menino engoliu seco. Eu não sabia o que mais fazer. A voz saía embargada, meio presa. O que pediram para você fazer? Perguntou o Papa quase num sussurro. O queixo do menino começou a tremer.
Os olhos buscaram a janela, depois voltaram para o olhar acolhedor à sua frente. Disseram que, se eu não fizesse, ela morreria. O Papa segurou sua mão com cuidado. Quem morreria, filho? Minha irmã, murmurou. Ela tem 9 anos. Tá doente. Leucemia. A gente não tem dinheiro. Eu durmo no chão. Não vejo ela sorrir faz meses. A respiração do menino ficou instável. O Papa pegou o copo com água na mesinha ao lado e aproximou o canudo de seus lábios. Ele bebeu um pouco, desviando o rosto logo depois, com vergonha. Eu achei que, se eu fizesse só dessa vez, ela ia conseguir o remédio. Era só isso que eu queria. Eu juro. O Papa apertou sua mão com firmeza e compaixão, como quem diz sem palavras que compreende. E então perguntou sem acusar, sem medo da resposta. O que foi que pediram para você fazer? A voz do menino era serena, mas os dedos tremiam levemente quando ele levou a mão ao peito. Contou que haviam lhe dado algo para esconder sob a túnica. Disseram que ele serviria na missa, que era só deixar o objeto atrás do altar. Fez uma pausa, e então, com o olhar baixo, confessou. Disseram que era uma arma, e que quando fosse encontrada, a polícia alegaria que era prova de que o Papa havia mandado alguém ser morto. As palavras caíram pesadas no quarto, como tiros no silêncio. O Papa Leão piscou devagar. Nenhuma reação exagerada, nenhum gesto brusco, apenas um silêncio longo, vazio, doloroso. Então, quase por instinto, apertou com mais firmeza a mão do menino. Quem te pediu para fazer isso? A resposta veio sussurrada, apavorada. Eu não sei os nomes, não vi os rostos. Só um homem. Ele me encontrou em Nápoles. Sabia tudo. Sabia onde a gente mora, sabia que minha irmã precisa de transfusões. Sabia da minha mãe. A voz falhou. Ela morreu ano passado. E eles sabiam disso também. Eram 15h21. E pela primeira vez em décadas, um Papa se viu paralisado. Não pelo medo do que aconteceu, mas pelo horror do que poderia ter acontecido. O menino se remexeu sob os lençóis. Eu nem sabia se era uma arma de verdade. Só disseram que se eu não fizesse, ia perder ela também. E eu tentei. Juro que tentei. Mas quando cheguei no altar e vi o senhor ali, Ele não terminou. Uma lágrima escorreu de um dos olhos. Eu desmoronei ali mesmo. O Papa deixou que as palavras ecoassem no ar. Com o polegar, desenhava pequenos círculos na mão do menino, mantendo o olhar fixo nele. Você não desmoronou, disse com ternura. Você disse a verdade. E isso exige mais coragem do que a maioria dos homens encontra na vida inteira. O menino ergueu os olhos, os lábios trêmulos. O senhor está com raiva? A resposta veio na hora. E o senhor não está com medo? O Papa respirou fundo, pelos lábios, e assentiu com leveza. Sim, mas não de você. O quarto se encheu novamente de silêncio. Apenas o som constante e suave do monitor quebrava a pausa. E então, como se falasse consigo mesmo, o Papa murmurou. Eles quiseram matar a verdade usando uma criança como mensageiro. Com delicadeza, ergueu a mão do menino entre as suas e disse: A verdade nos liberta, meu filho. E hoje, você escolheu a verdade. E às 15h28, o menino chorou. Não foi só uma lágrima. Foram soluços inteiros, daqueles que sacodem o peito. Todo o peso, toda a culpa, todo o medo, tudo veio à tona. E o Papa Leão XIV, o homem que guiava milhões de fiéis pelo mundo, apenas ficou ali. Não citou versículos, não fez sermões, não impôs orações. Apenas ficou com ele, com uma das mãos no ombro trêmulo e a outra recolocando o terço de volta em sua palma, como quem devolve algo precioso demais para se perder. Antes de se levantar, o Papa sussurrou uma última coisa. Sua história não termina aqui, e a dela também não. Eu te prometo isso. Depois se ergueu ainda descalço e caminhou lentamente até a porta. Atrás dele, o menino se encolheu no travesseiro, apertando o terço contra o peito como quem segura uma vida. E pela primeira vez em semanas, talvez meses, dormiu. Nos corredores de mármore do Palácio Apostólico, o silêncio já não reinava. Passos apressados ecoavam em várias direções. Guardas circulavam em pares. Vozes baixas, mas urgentes. Funcionários do Vaticano mantinham os olhos abaixados, murmurando sobre rumores que não podiam repetir. Mas, de algum modo, todos já sabiam. Eram 18h47 daquela sexta-feira, 20 de junho de 2025.
Algo começava a se desfazer dentro dos muros da mais poderosa instituição religiosa do mundo. A notícia vazou pouco depois do pôr do sol. Ninguém sabia ao certo quem tinha sido, mas alguém dentro do hospital passou uma mensagem para um repórter estrangeiro que estava de plantão nos arredores do Vaticano. Em menos de meia hora, a informação já circulava nas redes sociais. Criança desmaia durante missa do Papa. Confessa que foi coagida a incriminá-lo. E então veio outro título mais pesado. A arma supostamente usada para incriminar o Papa Leão XIV desaparece. Era o tipo de manchete que não perdoa. A palavra desaparecida não era totalmente verdadeira, mas isso pouco importava à imprensa. A precisão dos fatos não era o foco. O que valia era a história. E essa eles tinham conseguido. Dentro da ala de segurança papal, guardas suíços vasculhavam cada canto do santuário onde o menino havia caído. Procuraram sob o altar na sacristia, debaixo dos tapetes até dentro dos confessionários. Não encontraram nada. Apenas um bolso de criança, esticado e rasgado no forro, como se algo pesado tivesse sido tirado às pressas dali. A arma havia sumido, e quem estava por trás de tudo continuava solto. Às 19h52, a pressão já havia se infiltrado por todas as fissuras da autoridade vaticana. As perguntas se multiplicavam em sussurros. A igreja havia sido infiltrada? Era um complô vindo de dentro? Ou uma ofensiva externa para desestabilizar o novo pontificado? Poucas semanas após a eleição de um novo papa, pela primeira vez desde sua posse, Leão XIV pediu algo inédito. Não uma homilia, não uma bênção, mas uma coletiva de imprensa. Fazia décadas que um pontífice não falava ao mundo dessa forma, direta, sem filtros, sem papéis ensaiados. Às 21h15, a sala de imprensa oficial estava lotada. Jornalistas se amontoavam em fileiras apertadas. Autoridades do Vaticano se posicionavam lado a lado, tensos, câmeras ajustadas em todos os ângulos. O mundo aguardava. Às 21h21, as portas se abriram. O Papa entrou, sem cerimônia, sereno. Nenhuma veste dourada, nenhuma coroa, nenhuma comitiva. Apenas o linho branco, as sandálias surradas e um olhar cansado. Parou atrás do púlpito. Nada de discurso pronto. Apenas uma folha dobrada que ele nem chegou a abrir. O silêncio na sala era quase sufocante. E então ele começou. Vocês têm perguntas, e eu devo respostas. Olhou direto para as câmeras. A voz era baixa, mas firme. Sim, havia uma arma. Era real e foi recuperada. Fez uma pausa. Os detalhes sobre como foi retirada e protegida permanecerão em sigilo por razões de segurança. Um murmúrio percorreu o ambiente. Ele prosseguiu. Sim, uma criança esteve envolvida. Um menino assustado, usado por homens que se importam mais com poder do que com pessoas. Ele não foi agressor, foi vítima, 2 vezes. Agora ele segurava com mais força as laterais do púlpito. E sim, o objetivo era destruir este papado antes mesmo que ele começasse. Me pintar como uma fraude, semear dúvidas no coração dos fiéis antes que eu tivesse a chance de conquistar sua confiança. Parou novamente. A respiração mudou. As mãos tremeram levemente. E quando voltou a falar, a voz deixou escapar uma rachadura quase imperceptível. Esse menino assustado veio aqui em busca de salvação. E nós não podemos abandoná-lo. Nem a sua irmã. Deu um passo para trás. Levou a mão ao peito. Baixou a cabeça. 10 segundos se passaram. Longos. E então ele ergueu os olhos de novo. Mais vivos. E por isso, aqui está o que eu farei. As câmeras se inclinaram. A sala inteira parecia suspensa num único instante. E então, com a voz firme, mas sem qualquer ostentação, ele anunciou. A partir desta noite estou criando um fundo pessoal, financiado com meu próprio salário papal, para garantir que a irmã desta criança receba todo o tratamento que precisa. Seus cuidados médicos, os remédios, as despesas do hospital, tudo será coberto. Não por piedade, mas por justiça. Um dos cardeais ao lado piscou, visivelmente surpreso. Aquilo não havia sido combinado. Mas o Papa continuou. Também solicitei uma investigação independente sobre os nossos sistemas internos de segurança, conduzida não apenas por representantes do Vaticano, mas por especialistas externos. Quero cada corredor, cada sala, cada sombra desta igreja examinada. Porque se alguém foi capaz de fazer isso com um menino,
Poderia ter feito algo ainda pior. Ele respirou fundo. Até que o responsável seja encontrado e exposto, caminharei descalço em todas as missas de domingo. O murmúrio que se espalhou pela sala foi imediato. Mas ele não explicou. E nem precisou. Aquilo não era teatro. Era lembrança. Era resistência. Era dor assumida publicamente. E concluiu: que isso seja um lembrete de que a fé precisa caminhar rente ao chão até que a verdade possa se levantar novamente. Às 21h37, Papa Leão deu um passo para trás. Não respondeu perguntas. Não sorriu. Não posou para fotos. Apenas uniu as mãos, voltou-se e saiu da mesma forma como entrou. Naquela noite, emissoras do mundo todo, da CNN ao canal polonês TVN24, transmitiram seu pronunciamento na íntegra. Nenhuma delas cortou o momento em que sua voz falhou. Nenhuma escondeu quando ele disse: "Não podemos abandoná-lo." As redes foram tomadas por mensagens. Hashtags se espalharam. Na descalço, mas justiça para o menino, não temos medo de se ajoelhar. Nas ruas estreitas de Roma, mães acenderam velas. Repórteres enxugaram as lágrimas longe das câmeras. E em algum quarto silencioso de hospital, a poucas quadras dali, uma menininha de bochechas fundas recebeu sua primeira dose de quimioterapia, paga por um homem que se recusou a fugir. O sol nasceu manso sobre o Vaticano no domingo, 22 de junho de 2025, exatamente às 8h01, derramando ouro sobre a cúpula da Basílica de São Pedro. Mas por dentro, o que se espalhava era outra coisa. Era a expectativa. Não por espetáculo nem por rituais luxuosos, mas por algo mais profundo. Algo sagrado. Algo que curava. O Papa entrou descalço. Sem trombetas. Sem fanfarra. Apenas o canto gregoriano preenchendo o espaço como um batimento cardíaco antigo. Vestia uma túnica branca simples e, ao chegar aos degraus do altar, não fez gesto algum. Apenas parou. Diante do crucifixo, de cabeça baixa, orou em silêncio. Depois virou-se. Na primeira fila estavam os dois. O menino com as mãos juntas. E ao seu lado, a irmã, agora em recuperação. Um lenço branco cobria a cabeça raspada. As bochechas ainda guardavam a sombra da doença. Mas os olhos estavam cheios de vida. Eles se levantaram quando o Papa se aproximou. Ele os olhou, não como pontífice, mas como alguém que havia atravessado o fogo ao lado deles, e que ainda assim escolheu a graça. Disse que Deus os enviara ali para mostrar como o mal pode se esconder até nos espaços mais sagrados, mas também para lembrar que a luz sempre volta quando um coração ferido escolhe a verdade. O silêncio se desfez. Desfez-se em lágrimas. Uma mãe abraçou o filho no sexto banco. Um bispo tirou os óculos para limpar os olhos. Até um guarda suíço, firme como uma rocha, baixou o rosto, os lábios tremendo. E ali, naquele templo milenar, ninguém mais teve dúvidas. A fé, quando abraça a verdade, se torna mais forte que qualquer sombra. O menino deu um passo à frente, tirou do bolso um único lírio branco e o depositou aos pés do crucifixo papal, com a reverência silenciosa de quem compreendeu o peso do que viveu. Sua irmã veio logo atrás. Abraçou-o por trás com delicadeza, os braços pequenos envolvendo o irmão, como quem entende que certas dores, mesmo quando divididas, ainda exigem coragem. Mas agora, pelo menos, já não estavam sozinhos. O Papa Leão XIV fechou os olhos e, pela primeira vez desde que tudo começou, soltou o ar com leveza, não em lamento, mas com a serenidade de uma esperança que não se dobra, a esperança que permanece mesmo depois da tempestade. Era o tipo de momento em que o mundo parece parar, não por medo, mas para lembrar que a fé, quando é real, tem o poder de fazer a gente voltar a respirar e talvez, de novo, acreditar. A basílica permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se o tempo respeitasse aquele gesto singelo, quase sagrado. O lírio branco sob o crucifixo não era só uma flor, era símbolo de tudo que havia sido quebrado e, ainda assim, começava a ser restaurado. A presença daquela criança e de sua irmã, diante do altar, representava algo que nenhum discurso conseguiria traduzir: a vitória da verdade sobre o medo, da compaixão sobre o poder, da humanidade sobre o cinismo. O Papa permaneceu imóvel,
observando-os com um olhar sereno, cheio de ternura e reverência, não como um líder diante de seguidores, mas como um homem diante de dois pequenos sobreviventes, que, sem escolher, haviam sido colocados no centro de um abismo. E mesmo assim, decidiram não cair. Naquele instante, ninguém se lembrava das manchetes, dos boatos ou dos bastidores. Só havia aquela cena: uma criança oferecendo uma flor, outra envolvendo-o em um abraço e um homem, descalço, cansado, mas firme, testemunhando a graça silenciosa de um novo começo. Ao final da missa, ninguém aplaudiu, mas ninguém precisou. Cada coração ali presente havia entendido que algo profundo havia acontecido. Aquelas paredes antigas, testemunhas de séculos de história, agora carregavam mais um capítulo, não escrito com tinta, mas com lágrimas, silêncio e fé. E quando o Papa se virou para sair, não havia pressa em seus passos. O som das sandálias arrastando-se suavemente sobre o mármore ecoava como um lembrete. A verdade não precisa correr, ela apenas permanece. E às vezes, basta isso para reacender o que parecia perdido. Porque no fim a fé que transforma não grita, ela sussurra onde o amor decide ficar.